Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu estava no áudio anterior, no capítulo 2, e eu havia trazido o versículo 1 até o versículo 3. E eu comentava que Deus, Ele nos dá vida, Ele vivifica, quer dizer, Ele nos dá a vida, nós não temos vida. Estamos mortos espiritualmente. Estamos mortos em ofensas e pecados. Então Deus nos dá vida estando nós mortos em delitos, algumas versões dizem, e pecados. E pecados é amartia, do grego, é errar o alvo. E o alvo é a vontade de Deus. Então estamos mortos, e não estamos mortos por causa dos nossos pecados. Estamos mortos em pecados. O profeta Isaías, ele fala e escreve em Isaías, no capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação de nós e do nosso Deus. Então, existe separação, nós estamos separados de Deus. E isso é importante. Muitas vezes nós falamos muito em morte, e a gente tem a visão que morte é deixar de existir. Mas morte, na realidade, é separação. Quando nós morremos fisicamente, o nosso corpo, ele é separado da nossa alma. Então é separação. E a morte eterna é a separação total de Deus, para sempre, eternamente separado de Deus. Então morte e a separação não é deixar de existir. O homem, ele não é eterno, porque ele não vive desde a eternidade. Mas o homem, quando criado por Deus, ele é um ser imortal, no sentido que ele jamais vai deixar de existir. Nesse sentido, ele jamais vai deixar de existir. Ou ele vai à condenação eterna, ou ele vai ter a vida eterna. Então, Isaías, ele fala, no capítulo 59, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Perdão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados, eles fazem separação. As iniquidades são as nossas injustiças, a nossa vida de desigualdade, a nossa vida injusta. Faz separação entre nós e o nosso Deus. Então nós não estamos mortos por causa dos nossos pecados, mas nós estamos mortos em ofensas e pecados, quer dizer, é nesse entorno, é nessa esfera de pecado e de ofensas é que o homem se encontra totalmente morto espiritualmente. Embora que eu tenha dito fisicamente vivo, mas espiritualmente o homem se encontra morto. E Paulo, ele coloca 3 esferas de comportamento. No versículo 2 e versículo 3 ele fala sobre andar segundo o curso desse mundo, e o mundo é o cosmos, é o sistema, é a forma como esse mundo age. Depois ele fala segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, o maestro da orquestra, que é Satanás, que é aquele que rege a rebeldia desse mundo, a contrariedade contra Deus, uma vida de impiedade, uma vida contrária à vontade de Deus, apoiada por Satanás. E depois ele fala da terceira esfera, ou terceiro segmento desse proceder de estar mortos, é viver fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, são três inimigos mortais que se encontram no mundo. Satanás e a nossa carne. A carne, eu dizia, essa inclinação natural que nós temos de desobedecer, de ser rebelde,
essa natureza que nós herdamos. Herdamos já essa natureza caída, essa natureza corrompida que é contrária a Deus. Então, não precisa, quando uma criança nasce, não precisa tu ensinar ela a mentir, ela aprende sozinha. Não precisa ensinar ela a ser egoísta, ela por si só ela vai se tornar egoísta. Agora, tu tem que ensinar ela a falar a verdade, tu tem que ensinar ela a compartilhar, tu tem que ensinar ela a ser humilde. Mas as outras coisas, as coisas erradas, tu não precisa ensinar, ela aprende por si só. Ela já nasce com essa tendência a fazer as coisas erradas. Mas Deus, diz no versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia. E aqui nós vamos conhecer a misericórdia de Deus. Essa palavra riquíssima é plúsia, é Deus que é rico em misericórdia. E Jeremias, ele fala no livro que ele escreve de Lamentações, Jeremias, ele fala sobre as misericórdias de Deus. E eu te lembro sempre, tu já deve saber, se tu tem acompanhado os áudios, misericórdia é não dar o que merece. Nós merecemos o castigo, mas Deus não nos dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia, Deus nos dá vida em Cristo. Então, misericórdia é não dar o que merece. E graça é dar o que não merece. Então, essa é a diferença. E as misericórdias de Deus, elas se renovam. Tu pega Lamentações no capítulo 3, no verso 22. Diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, Jeremias, o profeta, ele escreve, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, é aquele profeta que chora, ele está chorando pela destruição do seu povo, ele chora pelo pecado, ele chora pela rebeldia, ele se lamenta. E aqui temos as lamentações de Jeremias, e ele diz as misericórdias de Deus, quer dizer, Deus é rico em misericórdia. Cada dia as misericórdias de Deus são novas, elas se renovam, cada dia tem misericórdia, tem uma porção nova de misericórdia nos esperando. E essas são a razão de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus não têm fim, nós estamos lidando com Deus cheio de misericórdia, que é riquíssimo em misericórdia. E Ele nos amou com muito amor. Então, além de ser um Deus cheio de misericórdia, Ele, pelo seu muito amor, é um Deus que tem muito amor, e com esse muito amor, Ele nos amou. Nós ainda estávamos mortos nessas ofensas. Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo, Ele nos dá vida e pela graça nós somos salvos. É interessante no versículo 3 que Paulo, no final do versículo, ele diz, como os outros também. Então, quando Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso, e ele está escrevendo para os salvos, ele diz, olha, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, agora vocês têm vida em Cristo, Ele está dando vida, vocês estavam mortos. Mas ele diz, o mesmo. E ele dá o comportamento, esse andar segundo o mundo, segundo Satanás, segundo a carne e segundo a vontade da carne dos pensamentos. E ele diz que nós éramos, não somos mais, filhos da ira, quer dizer, destinados para a ira. Nós éramos. Quando nós recebemos vida em Cristo, nós deixamos de sermos filhos da ira, nós não somos mais destinados à ira. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala que nós estamos esperando do céu o nosso Senhor Jesus Cristo, e é esse que nos livra da ira futura. Primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus,
que nos livra da ira futura. Então em Cristo nós deixamos de ser filhos da ira, nós deixamos de ser destinados à ira. A ira já não vai, Deus lançou a ira, a sua ira em Cristo, na cruz. E nós, em Cristo, Ele nos livrou da ira futura, da ira vindoura. Mas, Paulo diz, olha, o mesmo, os demais também, os outros também são filhos da ira. Então é difícil, muitas vezes, de fazer com que o homem compreenda que ele está destinado à ira de Deus. E que a única salvação é estar em Cristo. E aquele que não está em Cristo, ele está destinado à ira vindoura. Porque ele não creu em Deus. Quando tu pega João 3,36, diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, ele continua sendo filho da ira. A ira de Deus permanece sobre ele. E a ira de Deus vai se manifestar desde o céu. Sobre todos aqueles que não amaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa ira de Deus, ela vai ser manifesta contra todos aqueles que não amam, que não obedecem e que não seguem o Evangelho de Cristo. Então, eles vão receber a ira de Deus manifesta. Agora, nós recebemos essa vida quando nós ainda estávamos mortos em ofensas, ou nas nossas ofensas, ou nos nossos pecados. E aí Paulo vai entrar na maior glória que existe para o ser humano. É pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus nos faz ressuscitar. Estamos mortos. E Deus nos ressuscita juntamente com Cristo. Nós somos ressuscitados. E Ele em Cristo Jesus nos faz assentar nos lugares celestiais. Então, na esfera de Cristo nós estamos assentados. Em Cristo Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais. E aí no 7 ele diz para mostrar nos séculos vindouros, quer dizer, para mostrar por toda a eternidade as abundantes riquezas da sua graça. Então Deus quer fazer mostrar, quer fazer notório, quer mostrar no século vindouro, no futuro, quer mostrar na eternidade toda a abundante riqueza da sua graça. Por isso Ele nos salva, para mostrar a riqueza abundante da sua graça. E graça, de novo vamos dizer, graça é receber o que não merece. Nós vamos receber vida eterna, recebemos vida eterna, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo e nós não merecemos. Então, faz parte daquilo que está escrito no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então isso é bênção espiritual, é vida eterna com Cristo. Estar assentado nos lugares celestiais em Cristo, nós não merecemos, é bênção espiritual, faz parte do pacote. E Deus não reservou bênção nenhuma. Mas é para que existe um motivo, existe uma causa. Por que Deus nos salva? Deus quer mostrar nos séculos vindouros, Deus quer mostrar por toda a eternidade a riqueza abundante da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, pela bondade permanente de Deus que Ele tem conosco em Cristo. Então em Cristo Deus Ele mostra a sua bondade para conosco em Cristo.
Porque Ele nos abençoa através de Cristo, Ele nos ama através de Cristo, Ele nos salva através de Cristo, e através de Cristo Ele nos faz assentar em lugares celestiais. Em Cristo e através de Cristo Ele nos faz justo, Ele nos faz santo em Cristo, e Ele nos olha pecadores através de Cristo e nos dá, e nos imputa a justiça de Cristo sobre a nossa vida. No 8 ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então somos salvos por graça, é presente, é sem merecer, por meio da fé. Basta crer. Se tu crer no que Jesus fez por ti na cruz do Calvário, tu recebe essa graça maravilhosa, essa salvação gloriosa de Cristo. É parte do pacote das bênçãos espirituais. Salvação eterna de graça pela fé. Agora, existe só um passo, e é fé. Não é obras. E aí o apóstolo Paulo faz questão de colocar que ele diz, isso não vem de vós. Não vem de ti. Não é por tua causa. Não é pelo que tu faz, não é porque tu tem algo especial. Às vezes, é incrível, o ser humano, ele nem na morte, ele perde a sua postura orgulhosa, um ego orgulhoso, que muitas vezes o homem, ele move e as pessoas já acham que o céu vai ficar mais lindo, que hoje o céu está melhor porque fulano morreu e está no céu. Então parece que hoje o céu levantou com mais alegria, está brilhando mais porque fulano se encontra no céu. É uma postura humana de soberba, um homem miserável, como tu encontra, e eu não estou inventando, Apocalipse 3. Nós vamos ler, porque o homem tem que entender a sua condição, ele não sabe o que ele é. Então ele acha que Deus está apavorado, Deus precisa do homem. Apocalipse 3, no verso 17, diz assim, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, cego e nu. Desgraçado, miserável, e pobre, cego e nu. E dizer isso para as pessoas faz mal, é deprimente. Mostrar a condição do ser humano é deprimente, o homem não gosta, ele tem um ego soberbo. Tu tem que dizer que ele é grande, que ele tem um eu maravilhoso, que a maior força do universo está dentro dele, que é o eu interior, e que ele tem que se encontrar com o eu interior. Isso o homem ama ouvir, ele adora ouvir isso. Agora o que Cristo diz é cego. Quer dizer, não tem visão, não tem sabedoria, é cego, não tem. É um desgraçado, não tem graça nenhuma. É um miserável, é pobre e está nu. Essa é a condição do homem diante de Deus. Mas o homem, ele é tão soberbo e ele se engrandece, ele quer se achar, que ele acha que Deus precisa do homem. Quando eu era novo, jovem convertido, se escutava um irmãozinho bem velho da igreja, e ele ele dizia sempre, quem tem Jesus tem tudo. Verdade bíblica. E ele dizia assim, quem não tem Jesus é pobrezinho. Quem não tem Jesus está perdido. Mas o homem se aferra à sua religião, se aferra à sua filosofia de vida, e ele crê que tem algo grande. Isso é como a história, conta-se que diz que isso é um fato real, que tem um certo tipo de macaco que ele é preso na selva pela sua curiosidade. Então você abre um coco, você coloca uma pedra dentro,
e ata aquele coco. E aí o macaco vem, ele começa, na sua curiosidade, ele pega o coco e ele vê que tem uma coisa dentro. E ele coloca a mão dentro e ele pega o coco. Pega a pedra. Quando ele puxa a mão não sai, porque ele está segurando a pedra. Para tirar a sua mão, ele tem que soltar a pedra e tirar. Mas ele não solta, ele tem algo na mão que ele acha que é algo que ele quer saber, ele acha que tem algo precioso e ele não larga aquilo. E ele vai ser capturado e ele vai ser morto, porque ele não solta. Se ele soltar a pedra e ele largar, ele tira a mão e foge, mas ele não solta. Assim é o homem. Assim é o homem desse mundo, desse século. Ele acha que tem algo glorioso, ele acha que tem algo grandioso na sua mão, na sua religião, e ele vai ser morto e vai ser condenado. Ele é filho da ira, porque ele não está em Cristo, mas ele acha que ele tem uma religião e que ele é algo, e que dentro dele tem algo especial, e que ele é muito especial, e que o universo todo está trabalhando em favor dele, e que os astros estão se unindo, e a lua está em Saturno, e tudo trabalhando, cooperando para o bem dele. O mundo, o universo está trabalhando para o seu bem. Então isso faz o homem se sentir o máximo. Porque nós vivemos numa cultura humanista, secular, que o homem é o centro. E que a autossatisfação, a autopromoção e o prazer do homem é tudo. É aquela velha história, se te faz feliz, faz. É o homem o centro. Essa é a nossa geração. Uma geração que acha que tem algo e que não se abriu os olhos ainda para ver que é um cego, um pobre, nu, miserável, um pobre pecador sem Cristo, caminhando, cambaleando com destino ao inferno e à condenação eterna. Esse é o homem sem Cristo. Mas se achando com ego elevadíssimo, caminhando a passos largos para a condenação eterna, mas com ego levantadíssimo, se amando a si mesmo, se achando o máximo e caminhando a condenação eterna. Não vendo a sua miséria, a sua situação de miséria total, de indignidade total, de bancarrota total. Não tem nada, é um miserável. Mas se acha. E ele não. E é uma vergonha, é humilhante ele saber que ele não tem condição de ganhar a vida eterna pelos seus méritos. Para um ego orgulhoso é humilhante Deus lançar sobre o seu rosto que ele não tem condição nenhuma, que ele não tem mérito nenhum para receber vida eterna e que para receber essa vida eterna, ele tem que se humilhar e se colocar no pó e reconhecer a sua miséria, reconhecer que ele é indigno, reconhecer que ele é miserável, que ele é um desgraçado, que ele é um pobre, que ele é um cego nu, e se dobrar diante do Altíssimo e receber a Cristo, que nos salva da ira vindoura. Então isso é humilhante para um homem que tem um ego maior que o mundo. Mas a palavra de Deus ela é clara, e Paulo ele escreve e diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, tem que crer. Deus oferece a salvação de graça. A nossa parte é crer por meio da fé. Isso não vem de ti, não é porque tu é o ser mais importante do universo. É dom de Deus. E aí diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem do que tu faz, não vem pelo que tu está fazendo, mas vem pela fé, é presente de Deus. Tu, por mais que tu possa fazer e acontecer
e o mundo se dobre a teus pés e te aplauda como o homem maior, o homem benfeitor, um benemérito da sociedade, tu continua caminhando a passos largos, cambaleando com destino à condenação eterna. Nada que tu fizer vai te dar vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus, não é por obras. Então muitas religiões ensinam que tu tem que fazer, que tu tem que fazer isso, tem que fazer o outro para herdar a vida eterna. Se diz que, e eu escutei, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos entre cristãos evangélicos e eles, mais de 50% acreditavam que a salvação se ganhava pelo esforço. Então se vê a nossa falta de conhecimento bíblico. Se estampa que mais da metade dos evangélicos, dos cristãos evangélicos que têm a Bíblia debaixo do braço, acham que a salvação se ganha por méritos próprios, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Que a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, não, eu estou aqui pelo que eu fiz. Não. Tu vai chegar com toda a humildade, com toda a humildade que existe e vai dizer, eu estou aqui pelo que Cristo fez por mim. Se não fosse o que Cristo fez pela minha vida, eu estava agora perdido. Eu estaria agora na condenação eterna. Então toda a humanidade, não só a presente, mas a passada, até os santos dos Velhos Testamentos vão olhar para Cristo e vão apontar, foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos salvou. Tu encontra isso no livro de Apocalipse. Quando o Cordeiro, no capítulo 5, ele abre o selo, e ele é o único que é digno de abrir o livro e desatar os selos, vai ser proclamado e gritado que Ele nos comprou. Diz no versículo 9, no capítulo 5 de Apocalipse, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É Cristo. Só Ele é digno de glória, só Ele merece a adoração, só Ele merece o louvor. Ninguém vai bater no peito no céu e vai dizer, eu estou aqui porque pelos meus méritos. Todos vão apontar para Cristo. Todos apontando para o nosso amado Senhor Jesus Cristo e reconhecendo a sua grandeza, que nós estamos aqui por causa dele. Ele nos comprou com seu sangue. Ele desceu da sua glória, que ele tinha de eternidade a eternidade junto do Pai, se fez homem, foi humilhado, castigado, morto, assassinado por nossa causa. Mas ele entregou a sua vida. Ele não se defendeu. Ele não fugiu. Mas ele pagou o preço. Justo pelos injustos. E ele é assassinado pelos homens. Injustamente. E aí o sangue justo, ele verte por nós. É interessante também que o sacrifício pelo pecado se fazia todas as tardes, às 3 horas, se sacrificava. E Cristo, Ele é a nossa Páscoa, Ele morre às 3 horas, na hora do sacrifício da tarde, pelo pecado. Cristo, Ele morre no nosso lugar. João o Batista disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é bênção de Deus,
Porque Deus quer mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza, uma riqueza abundante da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graça por tudo que tu fez, pelos méritos de Cristo, porque em Cristo, Senhor, nós estamos assentados nos lugares celestiais, porque em Cristo nós temos acesso a Ti, porque em Cristo todas as bênçãos espirituais estão sobre a nossa vida, e nós te louvamos e vamos te louvar por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.